Olá, turma! Estamos aqui então na nossa quarta e última aula do nosso curso de embriologia. E nesse momento, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento fetal. O desenvolvimento fetal, então, começa na fase de implantação do embrião. Essa fase também é conhecida como nidação. Basicamente, o que essas figuras estão nos mostrando? Aqui, ó, em azul, a gente tem tecido materno, tecido endometrial. Nesse tecido, a gente consegue ver, então, a implantação do embrião na sua fase de blastocisto, onde a gente tem, então, a blastocele, né? E a gente tem aqui esse amontoado de células que são as células que vão formar o corpo do futuro embrião. Nesse trechinho aqui, que é chamado de sincício trofoblasto, nome difícil, né, turma? É o que? É a formação, é o início da formação da placenta. Então, a placenta, ela é formada por uma união de tecidos do embrião com tecidos maternos. Na próxima figura, o que a gente vê é uma fase um pouquinho mais avançada da nidação, né? Então, a gente percebe que o embrião entra um pouquinho mais no tecido materno, no tecido endometrial, ele continua a sua diferenciação tecidular e a gente tem uma placenta mais bem desenvolvida, em contato com as glândulas uterinas e já começando a ter contato com vasos sanguíneos maternos. O embrião aqui começa a formar então a cavidade amniótica, né? Que é onde ele vai ficar, que é onde vai ficar o líquido amniótico, aquela famosa bolsa que estoura quando a mãe está prestes a ter o seu bebê, né? E aqui então a gente tem todas as outras estruturas que vão fazer parte da formação do embrião, mas não do corpo do embrião em si. O corpo é o que a gente está vendo nesses conjuntinhos de célula em azul. Continuando então, junto com a fase de nidação, começa então a fase da formação do cordão umbilical. E onde é que isso acontece? Então a gente viu que aqui a gente tem o tecido embrionário. O tecido embrionário está sendo recoberto pelo âmnion. E aqui embaixo, turma, a gente tem o quê? A gente tem um tecido nutritivo, né, o vitelo do óvulo, do qual o embrião vai começar a tirar energia para conseguir fazer as suas diferenciações celulares. A partir daqui é que vai ser formado o cordão umbilical, que vai aproveitar parte dessa estrutura e que depois vai se ligar à placenta, que já está bem dentro do endométrio e já tem os seus próprios vasos sanguíneos, tá vendo? Em seguida, a formação do cordão umbilical, a gente tem então a formação do córion. O córion é um anexo embrionário que vai ajudar o embrião a se desenvolver dentro do útero materno. Então aqui, ó, temos o embrião, o disco embrionário, onde vai se formar o corpo desse embrião. Aqui, novamente, a vesícula vitelínica, que é onde vai ter o vitelo e os nutrientes, e a gente já começa a ver então uma rede sanguínea sendo formada entre mãe e bebê. E aqui, turma, olha como já teve uma boa diferenciação, né? A gente tem aqui então, continuando, os vasos sanguíneos da mãe e a gente começa a ter essa estrutura aqui, que já dava para ser vista no slide anterior, mas ela ainda estava em formação. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de saco coriônico, é o córion. O córion é o que vai proteger toda a estrutura embrionária dentro do tecido, dentro do organismo materno. Seguido do córion, a gente tem então a formação do âmnion e do saco vitelínico. O saco vitelínico se forma a partir da vesícula vitelínica, né? E o âmnion se forma a partir desse saco amniótico que a gente já tinha visto nas imagens anteriores.
Aqui, ó, a gente tem um aumento, então, dessa estrutura que está sendo apresentada aqui no meio. Então, a gente tem o âmnion na parte de cima do embrião, o tecido embrionário em si e aqui embaixo a vesícula vitelínica. Em volta deles, então, conforme a gente já viu, a gente tem o córion, né? E a placenta é toda essa estrutura roxinha, talvez, ou um vermelho apagadinho com essas pintinhas roxas, dependendo dos seus olhos e de como você enxerga as cores. Então, vai depender um pouquinho de como você vê. Mas, basicamente, a placenta está aqui e cheia de sangue para irrigar o embrião, né? E no final do desenvolvimento fetal, então, a gente vai ter toda a estrutura formada. Então, olha só, aqui, nesse pedacinho, então, a gente tem o endométrio, que é o local onde ficaria a menstruação e o embrião está nidando ali dentro. Em volta dele, então, formou-se a placenta, formada, então, do nosso querido sincício trofoblasto, que vem do tecido materno e do tecido embrionário. E a partir da placenta, então, a gente tem o cordão umbilical, então vem dele aqui, com o laserzinho. O cordão umbilical é ligado diretamente no embrião em si, e a partir do embrião, recobrindo ele como um todo para proteção, a gente tem o âmnion, com o líquido amniótico aqui dentro, para proteger contra pancada, contra choque mecânico, contra mudança de temperatura. Ainda saindo próximo do cordão umbilical, a gente tem um restinho da vesícula vitelínica, porque ela já foi, o vitelo que estava aqui dentro já foi consumido pelas células do embrião antes de ter o cordão umbilical e a placenta bem desenvolvida. O alimento vinha da vesícula vitelínica. A partir do momento que tem placenta e cordão umbilical, o alimento vem direto do sangue materno. Alimento, gases, tudo que o bebê precisa para se desenvolver, né? E a gente tem então aqui, em volta do âmnion, aquela estrutura que a gente já tinha visto de proteção também, que é o córion, tá certo? E aqui a gente consegue ver então os vasos sanguíneos maternos, né? Tanto artérias como veias. Bom, e aqui a gente consegue então ver a placenta bem desenvolvida, que é bem importante. Turma, nesse desenvolvimento fetal, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre os gêmeos. E aí a gente tem a formação de dois tipos de gêmeos. Os gêmeos que a gente chama de não idênticos ou dizigóticos. De dois, veio da formação de dois zigotos diferentes, ou seja, da fecundação de um óvulo por um espermatozoide e de outro óvulo por outro espermatozoide. Consequentemente, são DNAs não idênticos, diferentes, formando então dois embriões ao mesmo tempo, mas sendo que cada um possui o seu âmnion e o seu córion, tá? Separadamente. Nesse caso aqui, podendo ser um loiro e um moreno, um menino e uma menina e assim por diante. Os DNAs dos zigotos são diferentes. Outro caso de gêmeo que a gente tem, então, são os que a gente chama de gêmeos idênticos, que são os monozigóticos. Mono vem de um zigoto apenas. Nesse caso, então, a gente vai ter um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide, formando dois embriões. Ainda não se sabe ao certo por que isso acontece. Por que na fase de mórula, em algum momento, parte da massa celular se separa e forma dois embriões separados. Mas como eles vieram de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide, eles possuem o mesmo DNA. Sendo assim, a gente tem um mesmo córion com dois âmnions separados. Se eles foram separados numa estrutura um pouco mais tardia, ou eles podem ter o mesmo âmnion e o mesmo córion, aí não tem nada separando os bebês, mas também foram formados a partir de um óvulo e um espermatozoide. Tanto os gêmeos com um córion e com um âmnion, quanto com um córion e dois âmnions, são gêmeos idênticos. Se um é menina, o outro é menina, se um é loiro, o outro também é loiro e assim por diante. O problema, turma, tá aqui, ó.
nesses gêmeos que não tem nenhuma divisão entre eles. Por quê? Porque pode acontecer deles serem siameses. Em algum momento essa massa celular não se separou totalmente e aí eles vão dividir alguns órgãos internos dependendo da massa celular onde eles ficaram juntos. E aí pode ser na cabeça, pode ser em algum órgão interno, vai depender de onde é que eles se grudaram. E o problema disso vem por quê? Vem porque a qualidade de vida desse bebê, que é viável, nem sempre é satisfatória. E aí os pais tentam separar os corpinhos e nem sempre isso deixa com que os dois bebês sobrevivam, ou mesmo que a qualidade de vida deles seja boa, né? Enfim, traz uma série de limitações para os embriões, né? Para os bebês formados e para a família deles. Então, turma, fazendo um resumão, a gente tem aqui, ó, quando estamos em estágio de mórula e os embriões e essa massa se separa, a gente tem então a formação de dois embriões com 2 córions e 2 âmnions. Quando a gente está na fase de blástula e acontece a separação, aí a gente tem 1 córion só e 2 âmnions. Quando a gente está numa fase já de blastocisto, que já foi implantado no útero, ou seja, já começou a formar placenta, então aí a gente vai ter 1 córion e 1 âmnion, todo mundo junto. E quando ele é um blastocisto implantado e o disco embrionário já começou a ser formado e não conseguiu se separar totalmente, aí esses gêmeos que estão sendo formados, eles são os gêmeos que a gente chama de gêmeos siameses. Turma, segue no final então as referências que a gente tem usado nas nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas próximas aulas com um próximo módulo. Bons estudos para vocês!